Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. A segunda carta de João, nós vamos ler a carta toda. Ih, pastor, nós vamos passar a manhã aqui toda lendo uma carta. Não se preocupem, porque ela só tem 13 versículos. Segunda epístola, segunda carta de João. Nós vamos meditar essa manhã sobre o tema: qual é a nossa relação com a Senhora eleita? Qual é a nossa relação com a Senhora eleita? Diz assim, a segunda carta de João: o ancião, a Senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, e nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Lindo, né? Muito bonito. Eu não sei se os irmãos conseguiram pegar a profundidade desses escritos de João, mas a verdade é que é muito claro que ele está se dirigindo a quem? Uma igreja, né? Está se dirigindo a uma igreja. Ele fala o ancião, que é ele, aquele que ensina, né? Ancião é aquele que tem a sabedoria para ensinar, se dirigindo à senhora eleita. Senhora eleita é a igreja de Cristo. Eleita por quê? Porque se colocou dentro dos propósitos de Deus para a salvação. Ou seja, através da fé, aceitou o único meio de Deus para a salvação de nossas almas. Ou seja, crer no sacrifício redentor, remidor da cruz do Calvário. Todos aqueles que fazem isso prevalecem como salvos, permanecem como salvos e são eleitos como salvos em Cristo Jesus. Não por uma predeterminação, porque é diferente de outro ser humano, mas porque tomou essa decisão de fé através de uma escolha pessoal, né?
e faz parte dessa estrutura humana amada por Deus. Sim, a igreja é muito amada por Deus. Muito, irmãos. E, na verdade, muitos têm desprezado essa, vamos dizer assim, essa relação espiritual que a igreja tem com Deus. Hoje em dia isso está se perdendo demais por causa do modernismo, do relativismo, e nós não podemos esquecer o vínculo que a igreja tem com Deus e como ela é importante. Isso ficou muito claro nos escritos dos apóstolos às igrejas, lembrando a elas como elas são importantes para Deus. Senhora aqui é porque ela pertence a um Senhor, não é verdade? Como nos referimos a Jesus? Senhor Jesus Cristo. E Ele é Senhor mesmo. Não porque nos referimos, mas porque Ele é dono de todas as coisas e tem autoridade para ser Senhor. E Senhora, porque é esposa do Senhor. Não se esqueçam. Cristo virá buscar, não é o pastor Fábio, não é o irmão David, não é o irmão Carlos, não é a irmã Madalena. Cristo virá buscar a sua igreja. Quem vai subir não é o indivíduo, mas toda a igreja de Cristo vai subir aos céus a encontrar com nosso Senhor e Salvador, e lá estaremos com Ele eternamente. Essa é uma realidade inegável e ensinada em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento. Mas, irmãos, como que nós podemos lidar com esse relacionamento nosso com a igreja? Esse mês, especificamente, todo domingo, eu vou estar trazendo uma meditação a respeito do relacionamento nosso com a igreja e a estrutura da igreja sobre a face da terra, a sua missão. Porque isso tem sido muito atacado e eu sei que os irmãos ouvem outros tipos de palavras. E se bobear nesse meio de palavras que os irmãos ouvem, isso vai se perdendo. Essa convicção do que é a igreja, essa convicção dessa estrutura de Deus a qual eu pertenço. O pertencimento à igreja é a Igreja Batista Memorial de Bangu. João está escrevendo a uma igreja local, irmãos. Coisa interessante, né? Claro que a gente pega esse ensinamento e aplica a nós hoje, porque nós somos uma igreja local. A concepção da igreja universal é muito bonita, mas ela vai se realizar onde? Nos céus. Nós temos uma igreja aqui, outra igreja lá do outro lado da pista, outra igreja ali. Todos nós somos igrejas de Cristo, enquanto cremos na doutrina de Cristo. Temos um só batismo, uma só fé, um só Senhor e Salvador. Mas diante de Deus, nós somos a Senhora eleita local. Pertencemos a esse corpo aqui local. Todos nós membros de um só corpo. Um só corpo. Por acaso, hoje na classe de discipulado, nós vamos falar justamente sobre a composição da igreja, né? Casou direitinho, a 10ª lição. Mas, irmãos, a verdade é que nós não podemos esquecer o que isso nos traz de responsabilidade. Nós temos essa ligação com a igreja. E João, na sua breve carta, nesses 13 versículos que separamos assim, ele nos lembra, pelo menos em três formas, como nos vinculamos à Senhora eleita local, à Igreja de Cristo. A primeira forma que ele nos lembra aqui é que nós temos uma identificação com a Igreja de Cristo.
Os irmãos sabiam disso? Por que eu pertenço à Igreja de Cristo? Porque eu me identifico com ela de uma forma. De uma forma, eu me identifico com ela. E essa forma é a forma que nascemos novamente. Nascemos de novo. O primeiro versículo dessa carta diz assim: o ancião, a senhora eleita, e a seus filhos. Filho é aquele que foi gerado. Filho é aquele que foi gerado. Então, pastor, tem filhos que são adotados, sem dúvida. Mas essa geração não é uma geração biológica, uma geração espiritual. E aqui não entra só uma questão que foi gerado biologicamente, né? Porque o nosso vínculo não é um vínculo de geração biológica pela carne, mas pelo Espírito. Quando Nicodemos foi procurar Jesus Cristo à noite, o que o Senhor Jesus diz para ele? É necessário nascer de novo. E ele perguntou assim: poxa, mas Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe e depois sair de novamente? E o Senhor Jesus responde para ele: você é mestre em Israel e não sabe disso? Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido de espírito é espírito. Aquele que não nascer da alma, da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. Essa é a resposta definitiva do Senhor Jesus Cristo para Nicodemos. Ou seja, aquele que não for gerado novamente através da fé nele, que é o Salvador, não pode entrar no reino dos céus. Se não pode entrar no reino dos céus, também não faz parte da senhora eleita. Então, o que nos identifica essa senhora eleita é que nós somos filhos. Filhos gerados de que forma? De uma forma. Através da fé naquele que nos redimiu, o qual também é a cabeça da igreja. É o dono da igreja. Então não adianta, irmãos, nós fazermos grandes campanhas para encher a igreja e utilizarmos estruturas e estratégias humanas para colocar uma porção de gente aqui dentro a ponto de termos que expandir o templo. Se essas pessoas realmente não fazem parte da senhora eleita através da filiação. Não faz o menor sentido isso. Porque se de hoje para amanhã o Senhor da igreja vier buscar, essas pessoas ficarão por aqui. E isso só juntará tristeza sobre tristeza. Angústia sobre angústia. Porque subiremos e veremos uma porção de gente que estava convivendo com a gente, né, religiosamente falando, e ficando por aqui, porque não se tornaram filhos através da fé em Jesus Cristo. E ele continua dizendo: aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Existe uma verdade libertadora. E essa verdade libertadora é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E que Cristo ressuscitou pelos nossos pecados. E você só recebe isso no seu coração se você se arrepender dos seus pecados. Essa é a verdade libertadora. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem a aceitação dessa verdade, e crer significa se entregar, não é só saber. Muita gente sabe e não se entrega. Muita gente sabe e não se entrega. Ou seja, não permite que Jesus Cristo faça uma transformação na sua vida. O perdoe dos seus pecados e lhe dê novos propósitos de vida, santos diante de Deus. E quando se permite que se faça isso,
nós temos uma comunhão. E uma palavra define essa comunhão: amor. É interessante João falar aqui que ama os filhos da senhora eleita, né? Ou seja, eu amo meus irmãos que estão aí com vocês. E não somente eu, mas todos que amam a verdade, ou seja, possuem uma comunhão, que é o amor. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós aprendemos a amar com Jesus Cristo. E sabem por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto que antes mesmo de se tornar homem e assumir a morte do Calvário, Ele já tinha se crucificado lá nos céus. É claro que isso é um sentido figurado em que o coração do Filho de Deus já havia se entregue por nós. Então, o que aconteceu na temporalidade foi só uma questão de registro histórico, né? Porque a vontade de Jesus já foi realizada diante do Pai lá nos céus. Ele nos amou primeiro. Ele nos ensina que amar. E, na verdade, se eu digo que amo a Deus e não amo os meus irmãos, o próprio João diz que eu minto. Porque como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Não é verdade? Como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo e não amar o meu irmão a quem eu vejo? Então, se eu manifesto o meu amor pelo meu irmão, eu estou apto para amar também a quem? A Deus. Da mesma forma que eu não manifesto amor pelo meu irmão, eu estou inapto a amar a quem? Deus. É ilógico isso, né? Se eu não consigo exercitar o amor ao meu irmão que tem a mesma fé e que compõe a amada igreja comigo, como é que eu vou amar o meu Deus? Essa estrutura, irmãos, esse vínculo de amor é que nos move cada vez mais, como aqueles que têm o pertencimento em si à Senhora eleita. Nós somos filhos e o que nos identifica como filhos é o amor que temos uns pelos outros. Olha que coisa interessante, versículo 3. Ele diz assim: graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco em que, irmãos? Em verdade e amor. Em verdade e amor. No versículo 5 ele diz: e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Que mandamento é esse? Que amemos uns aos outros. E assim, aquele que está de fora desse vínculo, né, dessa estrutura de amor, vai olhar, eles são diferentes. E são diferentes em amor. Não pode se perder, irmãos. Porque se perder o amor, automaticamente nós não nos identificamos mais como igreja de Cristo, como Senhor eleito. E a expectativa do mundo de fora é que os filhos de Deus manifestem as suas obras. E que obras são essas? Feitas em quê? Em amor. Não é verdade? A grande expectativa daqueles lá de fora é que os filhos de Deus apareçam. Os filhos da amada Senhora. Né? E de que forma que nós vamos aparecer? Através do nosso amor. É o nosso diferencial. Enquanto o mundo tem um conceito de panela de carne, né, a sociedade jogada por aí como um conjunto de pessoas e não de indivíduos, nós enxergamos o indivíduo como o nosso Senhor enxerga, em amor e sem acepção. Se não nos amarmos internamente, como é que nós vamos amar lá fora? Não é verdade? Segunda coisa, irmãos, nós temos um vínculo com ela. Um vínculo com a Senhora eleita de Deus.
Sabe que vínculo é esse, irmãos? Um vínculo de obediência. E tem tudo a ver. Leiam comigo aqui o versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento de quem? Do Pai. Então, o que nos vincula à igreja, senhora eleita e amada de Deus, é o quê? Sermos filhos obedientes a quem? Ao Pai. A partir do momento que eu perco a obediência ao Pai, eu me desvinculo da igreja de Cristo. Pouco tempo nós tivemos que fazer aqui, com muita tristeza no coração, uma retirada do nosso hall de membros. Não se utiliza mais a palavra exclusão, né? Por causa de diversas questões legais. Mas foi retirada o indivíduo do nosso hall de membros. Qual foi o problema para esse indivíduo sair do nosso hall de membros? Desobediência ao Pai. Eu só fico vinculado à igreja enquanto eu quero obedecer ao Pai. A partir do momento que eu quero seguir o meu caminho distanciado e desobediente do Pai, eu me desvinculo da igreja. Então a questão administrativa é só protocolar. Estão entendendo, irmãos? A assembleia aqui foi só protocolar, porque o indivíduo espiritualmente já fez isso. Quando eu quero trilhar caminhos de pecado na minha vida, quando eu quero trilhar caminhos de mal, quando eu desprezo a palavra de Deus, eu desobedeço o Pai. E eu perco o meu vínculo com a igreja de Cristo. A senhora eleita. Eu deixo de ser um eleito junto com a senhora eleita. Se eu não sou mais o eleito, então não sou filho da senhora eleita. Simples assim. Simples assim. Né? Então nós temos um vínculo que é pela obediência. Quando nos sujeitamos ao Pai, ao mandamento do Pai, automaticamente nos vinculamos ou mantemos esse vínculo com a igreja de Cristo. Agora, uma coisa é muito importante. Eu preciso pegar esse mandamento e transpor ele para a prática. Eu não posso somente conhecer o mandamento do Pai. Olha só que coisa interessante. Obedecer não é conhecer. Obedecer, ela transcende essa afirmação, eu obedeço, ela transcende somente o conhecimento, não é verdade? Ela traz a ideia de que você pega esse conhecimento e coloca em quê? Em prática na sua vida. Prestem bem atenção no versículos 6 e 7, o que João lembra à igreja. E o amor é este, que andemos segundo o quê? O que é andar? É praticar. Quando nós aplicamos a expressão andar a um propósito de vida, nós vamos identificar que eu pego esse conhecimento teórico e em todos os caminhos que eu vou trilhar, eu insiro esse ensinamento. Em todas as escolhas que eu vou fazer, eu insiro esse mandamento, né? Senão não é prática. Aí fica no campo só teórico. E também não é obediência. Eu torno isso prática em todos os caminhos que eu ando, em todas as escolhas que eu faço. E é por isso que lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem, ou seja, saem as escolhas da vida. A Bíblia entende o coração como sendo a sede
dos nossos sentimentos e emoções e da onde saem as nossas decisões. Elebe a palavra no hebraico, sede da onde saem as decisões. De tudo que se deve guardar, guarda a sede das tuas decisões. Para que quando você tiver que fazer uma, você considere a palavra de Deus, os seus mandamentos. E aí sim você será identificado como um filho obediente do Pai e estará vinculado à senhora eleita. Senão, você se exclui primeiro espiritualmente e a coisa que vai acontecer na sequência é só uma coisa protocolar, administrativa, não é verdade? Porque o próprio indivíduo acaba se excluindo espiritualmente da igreja e a natureza da igreja não é física. Apesar de eu ver uma porção de pessoas aqui reunidas, essa reunião aqui tem um vínculo espiritual. A natureza da igreja é espiritual. Nós não podemos esquecer isso nunca. O versículo 7 diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Anticristo não é uma pessoa, eu já ensinei aqui para os irmãos, mas uma ideia, uma concepção que se repete através de diversas pessoas. Então o engano já está no mundo. Para evitar o engano, o que nós devemos fazer? Nos firmar nos mandamentos de Deus como bons filhos obedientes. Por último, irmãos, nós temos um dever para com a senhora eleita. Sabe que dever é esse? E não se engane, esse dever não é exclusivo do pastor. O pastor faz de tudo para que isso aconteça e principalmente doutrina os irmãos para que os irmãos tenham força para que isso aconteça. Mas todos nós devemos nos preservar. Preservação, individualmente e como igreja. E é claro, individualmente, porque aquilo que acontece na minha vida, eu abro caminho, espaço para o engano, para as concupiscências da carne ou para o inimigo, vai se refletir aonde? Na igreja. Eu sou composição da igreja, aquilo que acontece na minha casa, na minha família, que acontece comigo, vai acabar se refletindo na igreja, né? E por isso que nós vemos, no versículo 8, João falar assim: olhai por vós mesmos, cuidem de si mesmos. E cuidando de si mesmo, eu estarei cuidando também o quê? Da igreja de Cristo. O que acontece comigo no particular, né? Se eu não me preservar a mim mesmo, vai se refletir aonde? Na igreja, naturalmente, na igreja de Cristo. E ele continua, coisa muito interessante. Ele diz assim: para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Para por aí. Isso dá uma meditação aqui, acho que só isso aqui dá uma mensagem. O quanto você tem ganho até hoje, servindo a Cristo, ouvindo a palavra de Deus, guardando-a em seu coração, o quanto você tem ganho até hoje? Eu sei que tem ganho muito. Muito. E o que João está falando aqui é o seguinte: guarda o que vocês têm ganho até agora. Ou seja, as suas experiências com Deus, o aprendizado com Deus, a vida santa e os seus reflexos de bondade na sua família. O aprendizado e o conhecimento de Deus. Guarda isso que você recebeu até agora. Preserva isso. Tem gente que quer conhecer cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais.
mas esquece de guardar o que já ganhou até o momento, irmãos, até onde chegamos, onde visou. Nós podemos utilizar a figura do Mar Vermelho, né? Da travessia do Mar Vermelho. Depois que o povo atravessou, o que aconteceu aí? Ninguém lembra? Depois que o povo de Israel atravessou, o que aconteceu, irmãos? Obrigado. Eu fiquei preocupado agora se a gente não tinha que voltar lá em Êxodo e reestudar Êxodo todo, né? O mar se fechou. Isso significava o quê? Que aquela vida anterior deles não tinha volta. Acabou. Dali para frente era nova. Por isso que a Bíblia fala que eles foram batizados no Mar Vermelho, né? O mesmo simbolismo. Quando o indivíduo se entrega a Cristo e nós levamos as águas, né? Ele morre para o mundo e nova vida em Cristo Jesus. Dali para frente é nova vida. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Os propósitos são novos. Todas aquelas experiências precisavam ser guardadas, que iriam alimentar a nova vida. E os irmãos lembram o que aconteceu com o povo que caiu? E logo adiante, houve uma revolta contra Moisés, Arão, a liderança posta por Deus. E milhares de pessoas foram tragadas pela terra. O que aconteceu ali? Justamente, eles não guardaram as experiências com Deus, o que eles haviam vivido. Deus falou, eu vou vos tirar do Egito. E com poderosa mão, o que ele fez? Tirou. Eu vou vos preservar até depois do mar. E o que aconteceu, irmãos? Todos chegaram bem, como que tentando os egípcios, o que aconteceu? O mar se fechou em cima deles. De noite tinha uma coluna de fogo os conduzindo para onde que eles deveriam ir e os protegendo. De dia, uma coluna de fumaça. Esqueceram tudo isso, ou seja, não guardaram aquilo que eles tinham recebido até aquele momento. Irmãos, é muito mais importante você guardar do que crescer. Sabe por quê? Porque quando nós guardamos, nós formamos uma base para a nossa vida de fé. E dali para cima você pode crescer. Mas se eu não tenho uma base de fé, eu vou crescer sobre o quê? E quando você constrói sobre uma base frágil, o que vai acontecer com a sua construção? Vem abaixo. Vem abaixo. Guarda o que você recebeu até o momento. E pense somente em crescer quando isso estiver muito bem estabilizado na sua vida. A Bíblia nos ensina isso, sabia? O que você recebeu de fé, as suas convicções até agora, guarde. Isso é preservação da nossa vida e da Igreja de Cristo. Nós temos esse dever para com a Igreja de Cristo. Um tempo atrás, tivemos um pastor aqui visitando, faz uns 10 anos isso, visitando a nossa igreja. Ficou rodeando a nossa igreja. Então, chamamos no canto, conversando com um, chamando outro no canto, conversando com o outro, até o dia que ele resolveu se manifestar na escola bíblica dominical. E ele se manifestou justamente contrária a uma lição que estávamos estudando do Apocalipse. Não sei se o irmão Ricardo lembra disso. Contrária à doutrina bíblica e contrária aos estudos do pastor Dineuci, que nós sabemos que foram baseadas em quê? Na Bíblia. E eu falei para ele, o irmão não tem palavra aqui na classe. Primeiro que o irmão nem pediu a palavra. Segundo que o irmão é um visitante aqui. O irmão não é um doutrinador da igreja. Ninguém me fez um doutrinador da igreja. Então, o irmão não tem palavra, por favor, esteja calado. Daí por diante, irmãos, eu não precisei falar mais nada. Ele tentou ainda continuar falando. 2, 3 irmãos se levantaram na classe e falaram assim, eu tenho certeza absoluta
que o que eu estudo aqui é doutrina bíblica. E aquele indivíduo, se calou e nem tentou mais. Eu não era pastor, não, era professor da escola bíblica dominical, da classe dos homens. Mas eu não precisei falar mais nada como liderança na classe. Porque a igreja guardou o que já tinha recebido. E isso é para a prática, irmãos. Eu não guardo para não usar, não. Eu guardo para usar. Se chegar um momento eu tiver que usar, eu vou ter que usar. Vou ter que me posicionar. Preciso me posicionar. Porque se eu guardo a fé e guardo as minhas experiências com Deus, é para usar. Então guarde. Antes de pensar em crescer, guarde. Isso fará diferença na sua vida. Certamente fará diferença na sua vida. Outra coisa, para preservação da nosso vínculo com a igreja, nós precisamos colocar a doutrina de Cristo dentro dos nossos corações. Pastor, quando eu coloco a doutrina de Cristo dentro dos meus corações, certamente, no meu coração, certamente eu cresço na fé, sem dúvida, mas isso exige um preço. Exige um preço. Para você preservar a doutrina de Cristo, tem um preço. Um preço que se divide em duas coisas que João deixa muito claro à igreja aqui. No versículo 9, ele diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Para preservar a doutrina de Cristo e crescermos na fé como igreja dele, nós temos que estar preparados para duas coisas que ele fala aqui. Primeiro, está muito claro, né? A romper laços humanos. Se eu quiser ter o temor dos homens, eu perco o temor de Deus. Porque quem se constitui amigo dos homens, constitui-se inimigo. O próprio João ensinou isso. Constitui-se inimigo de Deus. Ou eu agrado a pessoas, ou agrado a Deus. Ou eu faço vontade de pessoas na minha vida, ou eu faço a vontade de Deus na minha vida. Não tem como no meio do caminho, irmãos. Eu não consigo negociar isso. E ele fala aqui, olha, se você se relaciona com pessoas que não preservam essa doutrina e ficam querendo falar para você o que você deve fazer na sua vida, se afaste dessas pessoas. E quando ele fala que não saudar, é nem bater papo. Porque a saudação do judeu aqui, né, que ele não era aquela, oi, bom dia, não era isso. Ele se juntava na esquina e ficava batendo papo um tempão. Isso era a saudação, né, uma prosa do interior. Essa era a saudação do judeu. Aqui não é oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando fala para nem saudar, não é para parar na esquina para conversar. Por que João fala isso? Claramente, porque se deixarmos esse tipo de conversa entrar no nosso coração, o que vai acontecer com a doutrina de Cristo? Vai se despedir dela. Porque esse indivíduo vai fazer de tudo para retirar a doutrina de Cristo do seu coração. Nós precisamos ser influenciadores do bem e não influenciados pelo mal. Muito cuidado, muito cuidado nas conversas que nós temos, porque quando chega na questão de doutrina de Cristo, se alguém quiser apresentar uma doutrina diferente de Cristo dos apóstolos, se despede dessa pessoa e segue o seu caminho. Melhor ser assim, né? Nós temos tantos assuntos para conversar com diversas pessoas, não é verdade? Muitos assuntos. Quando chega na doutrina de Cristo, nós sabemos exatamente o que é verdade e o que é
Mentira. Mentira a gente não pode ficar ouvindo, porque senão a gente acaba adentrando e não vamos preservar a doutrina de Cristo no nosso coração. E uma outra coisa aqui que é muito interessante, que para a tradução, João Ferreira de Almeida não achou uma palavra que trouxesse a profundidade do grego. Porque quando ele utiliza aqui no versículo 9, todo aquele que prevarica, a palavra adequada não é prevaricar. A palavra adequada aqui é que vai além. Mas se ele coloca vai além, aqui perde sentido. Então ele não encontrou uma palavra para tradução. Realmente é difícil. Quando você traz do grego, uma língua morta, né? O grego koiné, para o português, realmente tem essa dificuldade de vez em quando, né? E aí a gente precisa se aprofundar um pouco mais para saber o significado. Ele está dizendo aqui, todo aquele que prevarica, significa todo aquele que vai além. Além de quê, irmãos? Da doutrina de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Nós temos uma moldura. Nossa moldura está aqui, ó, a Bíblia. A moldura funciona para quê? Nas pós-graduações aí é delimitação de estudo, né? Delimitação do campo de estudo. Quem fez quem faz pós-graduação, mestrado, doutorado, sabe muito bem o que é isso, principalmente na escolha de um tema para estudar. Delimitação. Nós temos uma moldura, uma delimitação que nós não podemos ir além. Porque se nós formos além, nós vamos ceder ao engano e vamos deixar de perseverar na doutrina de Cristo. Ah, por que, pastor? Eu não entendo essa parte aqui da Bíblia, meu irmão. Ore e fique com o que você entenda. Isso é fé. Ah, essa parte aqui eu também não entendo. Ore a Deus, peça para Deus te mostrar, mas fique com o que você entende. Não queira ir além. Muitos, querendo ser mestres, encontraram o caminho da perdição. Então nós, irmãos, com toda a humildade, devemos reconhecer, essa é a minha limitação. Eu não vou passar daqui, eu fico com a doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo, inclusive, se resolve uma porção de dúvida teológica. É porque poucos fazem esse trabalho de hermenêutica, né? Eu tenho dúvida num texto de Paulo, por exemplo, que Pedro fala que algumas interpretações são difíceis, ele mesmo fala, né? Algumas interpretações dos textos de Paulo são difíceis. Volta para as palavras de quem? De Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Paulo pegou o ensinamento de quem? Pedro pegou o ensinamento de quem? João pegou o ensinamento de quem? Então vamos à fonte. Vai aos evangelhos e fique ali na doutrina de Cristo. Não queira passar por todos aqueles que passam, ultrapassam, prevaricam, ou seja, deixam o caminho da fé e entram no caminho do engano. Como igreja de Jesus Cristo, irmãos, como filhos da Senhora eleita, vamos nos preservar dessa forma. Fiquemos dentro dessa moldura. É uma boa moldura. O pastor Dineuci costumava chamar que existe a boa bitola. Sabe o que é bitola? Bitola é aquilo que o cavalo usa aqui do lado, não é verdade? Se essa bitola só me aponta para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é uma boa ou uma má bitola? Uma boa bitola. Use a boa bitola na sua vida. Ah, porque você é um bitolado, graças a Deus por isso. Sou muito bem bitolado. Né? Eva e Adão também eram muito bem bitolados. Até Eva querer abrir os seus olhos e enxergar o mal, o pecado. E caíram ambos.
Então, use a boa bitola, nós temos uma delimitação de fé. Fique dentro disso. E com certeza você já vai crescer para a honra e glória do nosso Deus. Concluindo, irmãos, precisamos, como eleitos do Senhor, pertencentes à Senhora eleita, precisamos nos identificar com ela, precisamos ter o vínculo com ela e, acima de tudo, nós precisamos nos preservar, porque nos preservando, nós vamos mostrar que o que reina no nosso meio é a doutrina de quem? De Cristo. E assim deve ser para sempre e principalmente até o dia que Ele vier nos buscar. Amém.